Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Ordonez e hoje eu vou comentar a respeito de um vídeo bastante polêmico que eu publiquei recentemente no meu canal, como obter 100% de lucro. Nesse vídeo que eu fiz de maneira de shorts, ou seja, um vídeo de 1 minuto, eu menciono que basicamente você só acontece isso se você escravizar pessoas, sonegar imposto e também se você não fizer a sua retirada. E aqui nós tivemos um comentário, né, de uma pessoa que trabalha com marketing digital, bem interessante, que de repente possa ser essa dúvida se você também trabalha com marketing digital. E nós podemos usar esse comentário de maneira didática para tirar vários insights, vários aprendizados. Vamos então à nossa aula. Olha só, professor, eu tenho uma dúvida, né? Eu trabalho com afiliado e divulgo os meus produtos de maneira orgânica, ou seja, não existe investimento, basicamente apenas do tempo, né? Sem investir nenhum real, inclusive foi reforçado isso. E quando realizo a venda, o meu lucro é de quantos por cento? Então aqui foi uma pergunta. Bom, aí eu coloquei realmente uma excelente pergunta, né? Porque a princípio o pessoal, principalmente que trabalha com marketing digital, com venda de cursos, nesse caso aqui, está vendendo cursos de outras pessoas, por exemplo, né, como afiliado, às vezes o pessoal acha que realmente tudo que é vendido é 100%, e aqui é bem legal para você aproveitar esse site e entender que realmente você não ganha 100%. Vamos lá. Olha, excelente pergunta. E aqui eu coloquei uma reflexão. Então, talvez a melhor forma de você responder uma pessoa é com uma pergunta, né? Mas algumas vezes, nem sempre as pessoas respondem, né, aquelas perguntas que a gente coloca, e talvez algumas coisas o pessoal imagina que a gente está dentro da mente, né, dentro da cabeça para adivinhar algumas coisas, né? Então, bem interessante essa aula que você vai conseguir até aprender a perguntar de maneira correta. Então, olha só, quais são as reflexões que eu provoquei? Quais são os seus gastos com a internet? Primeira pergunta. Quais são os seus gastos com seu tempo? Trabalha de graça? E qual é o seu gasto, né, com depreciação, por exemplo, do computador ou celular? Uma vez que você fez o comentário, então você está usando um computador ou um telefone, por exemplo, né? Você está perdendo o valor. Aí eu coloquei ainda, né? São gratuitos? Uma pergunta para a gente começar a refletir, realmente, será que tem 100% de lucro? Vamos observando aqui as respostas. Vou dando zoom em cada comentário para a gente falar a respeito. Ó. Professor, eu dedico apenas parte do meu tempo a criar o conteúdo, não gasto nada. Bom, vamos lá. Primeira análise. Se eu dedico parte do meu tempo a criar o conteúdo, você está gastando tempo. Se você está gastando tempo, você quer ser remunerado por isso. Porque nós vivemos num mundo capitalista. Quer a gente goste ou não, a gente precisa do dinheiro para fazer as coisas. Então, se eu estou dedicando o meu tempo, eu estou gastando ele. Eu poderia estar fazendo outra coisa, descansando, dormindo. Então, eu tenho que ser remunerado. Lógico que eu entendi aqui, né? A ideia, né? E bem interessante que realmente não é um tempo no sentido relevante de muito tempo. Mas, independentemente da quantidade de tempo, é sempre interessante a gente mensurar isso, até para a gente verificar o retorno, né? Inclusive, eu coloco a resposta mais ou menos nesse sentido. Olha só. A questão não é se gasta muito ou pouco. Eu coloquei aqui novamente alguns exemplos. Olha só. O que você faz hoje, a gente tem um gasto. Por exemplo, uma pessoa que passa um dia em uma casa alugada, ou todos os dias nessa casa, ela vai pagar o mesmo valor de aluguel. Então pensa aí, você que às vezes viaja muito, fica muito fora, ou passa o dia todo trabalhando, depois vai para a faculdade. Se você às vezes passar na sua casa ou não passar e tudo, você tem que pagar o aluguel do mesmo jeito. Tá? Então eu coloquei aqui, provoquei uma reflexão. No seu caso, você tem um gasto com a internet. Opa, a internet também. A gente sabe que hoje as operadoras ficam brigando entre si, né? Para fazer o menor preço, para chamar o cliente. Apesar de ser um valor bem atrativo de maneira geral, né? Hoje em dia você encontra a internet por menos de R$ 100. Inclusive, se você quiser, tem o plano móvel até menor do que isso, mas acaba tendo um gasto, por menor que seja. No seu caso, você tem gasto com a internet, com o seu tempo, até porque você vai retirar parte do que você ganha. E aí eu fiz uma reflexão. Ou você é uma ONG, né? Ou seja, eu não quero tirar nada, né? Eu vou doar minha mão de obra, não quero nada de retorno, né? Talvez não faça sentido, né? Você trabalhar como afiliada e não querer retirada, né? Então foi uma pergunta bem legal. Então vamos aqui à análise, né? Olha só, resposta. Aí talvez, né? Com algumas perguntas o pessoal às vezes fica meio sensível, né? Não gosta, ou se ofende, né? Então sempre o objetivo de uma pergunta, a gente tem que ser muito claro, muito transparente, né? E colocar todas as informações. Então percebam que muitas das vezes eu não obtive essas informações, esses dados para entender. Mas aqui talvez a pessoa levou para o outro lado, olha só. Eduardo, não sou uma ONG. Legal, interessante, né? Eu acredito também que não seja, né? Porque trabalhando com cursos e tudo, eu acho que não faz sentido ser. A internet que eu uso é do meu vizinho. Bom, aqui vai uma reflexão. Boa, vizinho, você tá sabendo aí, né? Tá usando a internet sua? Se sim, tá tudo bem, ok. Não pago aluguel. Opa, pago aluguel. Então, existem algumas condições, né? Às vezes alguém doou o imóvel, né? Talvez mora com os pais e tudo, mas tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas não tem gasto.
E não estou escravizando ninguém, ainda bem, né? Amém, né? Porque faz sentido isso. Você não, eu tinha uma dúvida e você não me respondeu. Acho que você não sabe responder, mas tudo bem, vou encontrar alguém que sabe. Bom, eu fiz, eu acho que várias perguntas, né? E também respondi prontamente, né? Se você olhar até o time de resposta, todos foram no mesmo dia. Talvez, será que eu não sei responder? Ou talvez você que não saiba perguntar, né? Então fica aqui uma reflexão. Vamos lá, ainda assim, com muita paciência e educação, ainda eu respondi, olha só. Então vamos lá, que você pode tirar bastante insight daí. Vamos aos pontos. Sobre não pagar internet e não pagar aluguel. Acredito que são pontos que a maioria das pessoas não se encaixam, tá? Até porque acho que a maioria das pessoas acabam tendo que pagar pelo que usam, né? Desde que haja um consentimento entre as partes, né? No caso, igual a internet do vizinho. A não ser que adolescentes que moram realmente com os pais ou adultos que por um motivo têm esse benefício. Então, eu moro com os meus pais, realmente não tem esse custo. Ó, ótimo, perfeito. Ou alguém cedeu a casa com internet, com energia. Ó, perfeito. Cada um tem a sua situação. Não cabe aqui a gente fazer juízo de valor, mas em si a gente tem essa informação para justamente dar uma resposta que faça sentido, né? No entanto, olha só, por mais que seus custos sejam pequenos, você tem a sua retirada. Novamente, voltando àquele ponto, né, do seu tempo e da retirada. Porque se você está vendendo algo para alguém, é porque você quer dinheiro. Se você quer dinheiro, você quer gastar e usar. Então, não tem como você ter 100% de lucro. E eu reforcei ainda, da reflexão da alguém que eu ilustrei, né? Vamos desenhar um exemplo. Vamos supor que você vendeu 10 mil reais em um mês. Se você vender esses 10 mil reais com afiliado, daí de cara você tem uma taxa de intermediação da plataforma, né? Que ela geralmente cobra ali. Eu coloquei, por exemplo, né, 5%, às vezes é mais, menos, depende da plataforma que você usa. E aqui eu zerei a internet, o aluguel, né? Conforme foi passado as informações, né, pelo colega. Só que, obviamente, tem outros gastos que você pode ter, né? Como ela citou também que não está gastando, está fazendo tudo de maneira orgânica, né? Mas você poderia ter outros tipos de gastos também. Tá? Então, colocando apenas as informações que foram passadas e citando o exemplo que você vai tirar metade, ou seja, 50%, que seria 5 mil, então 50% que eu estou tirando, por exemplo, 5 mil, que é para o meu sustento. Eu estou tirando 5% de intermediação. Então sobra 45% de lucro. Esses 45%, pensando como maneira de negócio escalar, eu poderia reutilizar no meu negócio, por exemplo, para sair do tráfego orgânico, né, e fazer algo pago, por exemplo, né, para realmente alavancar. Lógico que aqui são só exemplos, nós não temos todas as informações para interpretar, mas o fato que é, por mais que você não tenha nada de gasto, você já tem a taxa da intermediadora, que já faz que sua margem não seja 100%. E além do que, você também tem que fazer a sua retirada. Vamos aqui na última parte, para a gente reforçar. Ó, então, nesse exemplo hipotético, realizado apenas com informações que você passou. Agora, resta saber se a plataforma que você trabalha não te cobra taxa. Uma vez que você já não paga aluguel, né, já não paga internet, ou também não paga taxa, como é que é o negócio? Né? É tudo grátis. E se você não retira nada para o seu sustento, que aí pode ser, né? Talvez tenha alimentação grátis, não precisa passar roupa, não precisa comprar o telefone. Aí, se for esse o caso, né? Opa, você vai ter só retirado do seu sustento, que mesmo assim não vai chegar no 100%, tá certo? Então, concluindo aqui, pessoal, acho que nessa aula e nesses comentários dá para a gente tirar bastante insight. Então, realmente, é isso que nós nem falamos de imposto, né? Então, realmente, a única forma da pessoa ter 100% de lucro é, primeiro, se ela só negar imposto, tá? Você está contra a lei isso, né? Apesar de que, infelizmente, na prática, muitas pessoas fazem isso. Você escravizar pessoas, não é o caso da colega aqui, mas infelizmente muitas pessoas fazem isso. Diariamente a gente vê algumas reportagens de algumas empresas fazendo isso. E o último ponto talvez seja o mais difícil, você não ter nenhuma retirada. Isso eu duvido muito, né? Que as pessoas não vão fazer algo para não retirar nada, né? Vai doar todo o dinheiro. Legal? Então fica aqui a reflexão, você que trabalha com marketing digital, ou você mesmo que tem uma empresa, analise esses pontos, né? E também para você analisar as informações, até mesmo para você ter subsídio, né, de informações para repassar, para fazer uma pergunta correta, né? Muito importante para os produtores de conteúdo, né? Eles realmente podem ali dedicar parte do seu tempo de maneira produtiva, né? Respondendo a pergunta de maneira efetiva, né? Não ficar aquele vai, revolta, bate e volta, né? Só que de alguma maneira ou outra isso é muito produtivo, né? Além de engajar o vídeo, também faz a gente se aproximar. Mas o ponto aqui é para realmente vocês, de maneira definitiva, né, entenderem a como perguntar melhor e ao mesmo tempo a como precificar o seu produto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou deixar aqui abaixo alguns links, tá, de vídeos que eu recomendo sobre precificação. E se você também ainda não está inscrito no meu canal, eu recomendo que você se inscreva. Nós estamos chegando a quase a marca de
200 vídeos aqui falando sobre finanças, sobre precificação e sobre contabilidade. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.